Fala meu povo, Caio in the house. Para bom entendedor, meia palavra basta. E tudo o que há de ser dito sobre Godzilla 2, Rei dos Monstros é... Faz o... Não sacou? Deixa eu te explicar. Esse filme é a mais nova adição ao Monsterverse. Um novo cânone americano contado pelo ponto de vista da Monarch, uma empresa de criptozoologia do tamanho da SHIELD. Criptozoologia é o estudo de espécies lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. Isso também inclui estudo de ocorrências de espécies presumivelmente extintas. Link na descrição para quem nunca ouviu falar desse ramo científico. Até agora, essa nova linha do tempo inclui Godzilla, de 2014, Godzilla 2, King of Monsters, esse lançamento que estamos falando, Kong, Skull Island, Godzilla vs Kong, que ainda vai ser lançado na época da gravação desse vídeo, além das graphic novels. E apesar do primeiro filme, de 1954, ser e não ser ao mesmo tempo parte dessa continuidade, o Monsterverse não tem nada a ver com o filme da TriStar, com Godzilla em Nova York, muito menos com os filmes da era Showa, que incluem as décadas de 50, 60 e 70. Também não é relacionado aos filmes da era Heisei, que foi de 84 a 95. Não é relacionado à saga Millennium e muito menos ao reboot Toho. Ou seja, você não precisa ver 65 anos de cinema japonês para entender esse filme. Mas você precisa ver o filme americano de 2014, porque os eventos são relacionados à organização principal Monarch, que é introduzida naquele filme, inclusive com a alusão aos desastres que aconteceram naquela entrada. Mesmo assim, o fator histórico é uma fonte rica demais para não beber, tanto que é de lá que vem todos os conceitos vistos nesse filme. E o que é muito bom, sob uma nova perspectiva de uma franquia enorme com muitos altos e baixos. O melhor exemplo é o Dr. Ishiro Serizawa, cujo nome é uma homenagem ao Dr. Daisuke Serizawa, personagem do filme de 54, e a Ishiro Honda, diretor de 11 filmes da franquia Godzilla, incluindo o primeiro de todos e o filme solo de Rodan, em 56. Sim, Rodan teve filme solo. A Deusa Mothra também teve filme solo, sendo original em 1961, mais uma trilogia chamada Renascimento de Mothra, de 1996 até 1998, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas isso não para nas referências. A temática central também carrega essa tocha, trazendo à mesa discussões muito sérias e profundas que precisariam de um vídeo próprio para discutir. Por exemplo, o papel da humanidade na conservação do planeta. Afinal, tudo começou com uma crítica aos efeitos desumanos das armas nucleares, o que castiga todas as formas de vida na Terra. E novos temas, como uma sutil mensagem antidrogas. Parte dela é não mostrar qualquer uso de substâncias tóxicas durante o filme. A única vez que falam de bebida é dizendo que isso destruiu uma família. Agregaram um pensamento oriental na forma da busca por conhecimento como chave da resolução de conflitos e no coletivismo, tratando o sacrifício pessoal como sendo válido somente quando é em função de algo maior. O egoísmo só traz dor e destruição. O contato entre humanos e titãs quase sempre resulta em pânico, destruição e morte em massa. Mas nas palavras de Nietzsche, quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar longamente para o abismo também olha para dentro de você. E aqui, esse abismo são os kaijus. E quem você realmente é vai transparecer em qual deles você se identifica. Vemos isso na relação de causa e consequência dos eventos do filme. O que parece um detalhe perdido é uma leitura budista de Jung, fundador da psicologia analítica, cujo conceito central é a individuação, o processo psicológico de integração dos opostos, incluindo o consciente e o inconsciente, preservando ainda assim sua autonomia relativa. Isso apoia o aspecto mitológico, um status muito maior do que meros monstros gigantes. Como todo filme de fim de mundo tem alusões bíblicas, lógico. Aqui, os personagens do filme comparam o uso da orca à trombeta do anjo, mencionada no livro do Apocalipse, e que, relendo para escrever esse vídeo, dá até spoiler, principalmente o capítulo 12, A Mulher e o Dragão, e o capítulo 17, O Castigo da Babilônia. Uma curiosidade
é que nas versões em inglês da Bíblia, eles não chamam de livro do Apocalipse, e sim Book of Revelations, o livro das revelações, o que remete a todas as descobertas científicas que o despertar dos titãs traz, amarrando com a questão de descobrir quem você realmente é através da compreensão do seu lugar no mundo, conceitos asiáticos decriptando filosofia ocidental. E aí, gostando do vídeo até agora? Deixa a sua opinião, dá aquele like, não esquece de se inscrever, tocar o sininho. Agora continuando. A constante discussão de equilíbrio versus força, qual seria o melhor caminho, parece exagerada em alguns momentos, mas é aí que o filme aborda obsessão e suas consequências, algo que ninguém é imune, e faz parte do tema. Porém, a forma de contar isso tem falhas, levando a alguns momentos desnecessários, seja por protagonismo, seja por textos pesados, dando a impressão que ou esticaram um segmento mais curto, ou resumiram um mais longo. Só que o carisma dos personagens segura bem essas cenas. Os diálogos são majoritariamente entre cientistas investigando os acontecimentos e somando o resultado das pesquisas deles. Logo faz sentido trocarem explicações constantes. Só que isso pode ser um pouco repetitivo. O elenco é nota 11 de 10. Todo mundo abraçou o personagem e mergulhou de cabeça no papel. Só que o filme mostra alguns personagens que são mais tolos e arrogantes com um tom meio caricata, diminuindo a imersão. Agora, falando do que o povo gosta, anunciam um grande número de kaijus durante o filme. Só que é mais parte da trama do que da ação. Só 4 deles importam, mas estão bem representados. Abriram precedentes para novas pancadarias. Todos do quarteto principal têm filme solo em outros cânones, com lore já estabelecido. Sobre o nosso personagem título, foi dito num dos filmes japoneses: Godzilla, quando luta, jamais recua ou desvia de seus inimigos. Godzilla se move apenas para frente. Algo parafraseado até pelo afro-samurai para intimidar os inimigos, comparando-se a uma força da natureza, algo que não pode ser parado, algo que é puro em seu objetivo, sem qualquer hesitação. Não é à toa que essa versão do Godzilla que nós vemos aqui no Monsterverse é chamada de Legendary, lendário. Vemos ele merecer o nome, lutando em condições desfavoráveis, reencontrando grandes inimigos e outras ameaças. Rodan, o demônio do fogo, conseguiu mostrar sua força e personalidade, sabendo quando encarar e quando sair de perto, mas tendo coragem para não se curvar tão fácil quanto os outros, brigando para valer, seja pelo primeiro ou pelo segundo lugar, mas sempre lutando, até a hora que não dá mais. Ghidorah é chamado em outros cânones de Rei Ghidorah, e muitos dos fãs se referem a ele assim também, porque ele honra o título. As ações dele afetam todos os núcleos da trama. Se você gostou do Coringa do Heath Ledger, imagina se esse Coringa fosse um monstro gigante de 3 cabeças que voa e cospe raios. É basicamente isso que eu posso dizer sobre o Ghidorah desse filme. Ele é muito importante para a continuidade, independente de quantas lutas ele faça. Enquanto isso, a deusa Mothra chegou de mansinho, dividiu as cenas dela com os humanos na maior humildade, mas é tranquilo dizer que ela continua representando o que sempre representou, e não precisou dos artifícios antigos para isso. Inclusive, a abertura do terceiro ato, cara, só tem um jeito de expressar. And then I saw her face. I'm a believer. Te saúdo, deusa Mothra. Quando essas criaturas se encontram, é brutal. Se você se distrair, vai tomar um jumpscare, o famoso susto. Os combates parecem com os que vemos na National Geographic, no clima de Império Selvagem, a vida secreta dos predadores. Os personagens humanos estão lá para serem catalisadores da trama, para interferir na balança do poder. Dramas pessoais e ideologias servem de motivação, ajudam a criar empatia e formam uma trama secundária com arcos pessoais cruzados nos eventos principais. Na análise de Aladdin, eu mencionei que o herói, a heroína e o vilão tinham uma contraparte animal. Assista esse vídeo que vale a pena. Há algo similar aqui. Cada titã tem um, entre aspas, correspondente humano na trama, espelhando a personalidade e a trajetória do kaiju com a da pessoa ao longo do filme. Para quem já é da Igreja do Deusila, esses arcos são facilmente compreendidos, mas para os novatos, precisa trabalhar mais o cérebro. A dica é a teia de relações nos eventos da trama, mais uma mensagem mostrando que entender a natureza
é entender um ao outro e, acima de tudo, a si mesmo, para finalmente saber o seu verdadeiro papel no mundo. O que faz metade dos diálogos serem bem meta, quase falando direto com você de uma forma velada. Nesse raciocínio, talvez eu tenha encontrado uma nova camada de significado, onde cada personagem representa também uma parte do público. Dr. Serizawa representando os fãs old school, que querem o melhor para a franquia, argumentando os prós e contras de forma equilibrada, vendo todos os cânones, e a favor do Monsterverso. Temos os puristas, querendo Hollywood longe dos kaijus, pedindo a morte do Monsterverse, na figura do Dr. Mark Russell. Os afobados, exigindo sempre mais, o que transformaria a franquia numa bola de neve sem direção a sentido, na Dra. Emma Russell. E a galera que é nova no mundo dos kaijus e fica presa em briga de fandom, representados pelo Sam Coleman e pela Madison. E até o pessoal que é hater ou simplesmente não saca desse mundo e fica falando mal, representado pelos militares. Isso faria a organização Monarch, o avatar, o ethos, o espírito do Monsterverse. Mas, de novo, isso é assunto para sua própria discussão. A trilha sonora é de alta qualidade. Para quem já conhece, ela dá a dica do que vai acontecer. Para quem não conhece, vai ter a sensação que nós tivemos quando entramos nesse mundo. Eu senti falta de coisa nova, mas, para o que já está estabelecido, está muito bom. A mistura de computação gráfica com efeitos práticos é boa o suficiente para gente como eu, que não é perito da internet para ficar procurando defeito. Os caçadores de easter egg vão precisar de muita ajuda, porque o filme tem referência até o talo, tanto referências do mundo real, quanto referência das outras franquias. Por exemplo, o cara que fala da Terra Oca, ele não está viajando tanto assim. É algo criado pelos primórdios da ficção científica na época de Júlio Verne, quando os monstros fizeram a transição do folclore para a literatura. Só toma cuidado para não se distrair. O filme não tem pausa para respirar. Os papos entre os personagens explicam mais do que a trama do filme. Eles explicam o Monsterverse, como ele foi construído. Mas você precisa somar o que eles falam com as referências visuais, os lugares em que tem as brigas. Prestar atenção nisso tudo pode ser cansativo, principalmente porque você sai de momentos cheios de adrenalina, trabalhando no limite da emoção, vendo o mundo acabar, os personagens morrendo como moscas, para segmentos de cruzar dados e desvendar mistérios. Essa mudança de tom é brusca e repentina. Se ficar perdido, o filme não volta para te buscar. E fica de olho na cena pós-créditos. Fora isso, a história é bem linear. Se eu te disser mais do que isso é spoiler, então vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se puder, deixa o seu like, se inscreve, toca o sininho, você já sabe o esquema. Sempre lemos seus comentários, seja crítica, elogio ou só alguma coisa que deixamos passar. Obrigado pelo seu tempo e Caio out.